Bem-vindos à segunda parte do consultório. Falamos agora da especialidade de oftalmologia. Apresento o meu segundo convidado da tarde, é o Dr. João Pinheiro Costa, oftalmologista e especialista em córnea, do Instituto CUF Porto. Antes de mais, vamos falar sobre queratocone, vamos tentar perceber melhor esta doença e a gravidade desta doença, mas qual o tratamento que ela tem. Aí para casa já sabe, se tiver alguma dúvida no âmbito da especialidade de oftalmologia, pode e deve continuar a ligar o 225 083 204 ou deixar um e-mail em consultório@portocanal.pt. Abrimos as nossas linhas telefónicas já a seguir ao próximo intervalo, na terceira parte. Agora, Dr. João, que doença é esta então que afeta a córnea? Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui. Dizer que esta patologia da córnea, primeiro situar-nos naquilo que é o olho para as pessoas perceberem. A córnea é a camada transparente que existe na nossa parte anterior do olho, que fica na frente da íris, à frente da pupila. E é uma parte do olho fundamental, porque é aí que a luz incide e é esta parte do olho que projeta a luz para dentro do olho e que nos permite que esta seja focada de forma correta na nossa retina, que é a estrutura nobre que vê. Mas é transparente, não é? É transparente, exatamente. Esta patologia que trazemos aqui hoje é uma patologia que é bastante frequente, vamos já depois abordar um bocadinho melhor, e que nos vai aparecendo no dia-a-dia, na consulta de oftalmologia, ou mais especificamente na consulta de córnea, nas pessoas que se dedicam a esta área. Basicamente aquela estrutura que deveria ser perfeitamente redonda para explicar aos telespectadores, que é a córnea, acaba por sofrer uma distorção. Acaba por ter uma ectasia, vai ficando mais fina, vai ficando com algum tipo de irregularidade e depois a luz não é projetada de forma correta dentro do olho. É isto que nós chamamos queratocone, certo? Basicamente teremos uma córnea que tem um cone, que está a ter uma zona que é um bocadinho mais apiculada do que aquilo que seria o normal. Em termos de textura, nós estamos a passar algumas imagens para irmos ilustrando a nossa conversa. Em termos de textura, se é que podemos assemelhar, a córnea assemelha-se a que tipo de estrutura ou de textura? A córnea é um material que, apesar de ser transparente, é um material que é colagenoso e que tem umas características próprias, que é ter uma menor quantidade de água do que o resto dos tecidos do corpo humano e, por isso, vai ficando transparente. Para quem se vai dedicando a isto, e nós na imagem que temos ali em baixo, depois vamos poder abordar um bocadinho, ela tem uma zona mais branca na zona central, quer dizer que terá um conteúdo... Não avancem, por favor, ainda... na imagem anterior. O doutor está a pedir para não avançarem? Aquela imagem, a primeira imagem que nós temos ali, que são duas fotografias, na primeira de cima nós conseguimos ver uma córnea que tem um formato cônico num paciente a olhar para baixo e é isto que define o queratocone. É claro, as fotografias são de pacientes que têm uma doença já avançada e vamos começar depois a descrevê-la um bocadinho melhor, mas aquele será a característica de um paciente com uma forma avançada da doença, quer na imagem de cima, quer na de baixo, para que possamos perceber. Aqui já está numa fase avançada, não é, doutor? Basicamente a córnea adquire este formato cônico e, a não permitir que a luz entre de forma correta dentro do olho, os pacientes vão tendo uma visão cada vez mais baixa e vão tendo imagens distorcidas, vão tendo halos na sua imagem e é isto muitas vezes que traz os pacientes à consulta. E a escuridão também não afeta a luminosidade? Não, estes pacientes tipicamente têm as imagens distorcidas e se tivermos com menos luz, penso que é isso que me quer dizer, imagino quando estamos a olhar para uma luz num paciente que tem um queratocone e ele vê a luz com halos, vê as imagens arrastadas. Muito bem. Eu estava a dizer que aquela imagem é uma imagem já avançada, mas eu queria dizer que o queratocone não começa assim, está bem? E eu queria voltar aqui um bocadinho ao início. Por isso, isto é uma patologia que tipicamente surge para a adolescência, entre os 15, cerca dos 15 anos. Existem pacientes mais jovens, outros mais velhos, mas tipicamente a apresentação destas ectasias é pela segunda, terceira fase de vida, entre os 15 e os 25 anos, mais ou menos. E é tipicamente uma patologia que é evolutiva. Isso quer dizer que começa numa córnea que à partida é sã, é normal. E esta córnea vai adelgaçando por algum motivo que nós não sabemos muito bem explicar. Existem várias teorias para isto, mas a córnea vai perdendo a sua capacidade mecânica e vai quase como que ficando mais fina num ponto, vai perdendo rigidez e vai se degradando e deformando.
Como é que estes pacientes se apresentam? Tipicamente apresentam-se na consulta a dizer que estão a ver um bocadinho pior e nós vemos que eles têm um astigmatismo e que muitas vezes conseguimos corrigi-lo com óculos e aqui não acontece nada de maior. Mas à medida que a doença vai evoluindo, este astigmatismo depois, e a miopia cada vez maior, não é corrigível com óculos porque passa a ser um astigmatismo irregular, que condiciona uma córnea que fica bastante irregular e que, em última análise, termina com aquelas duas imagens que estamos ali a ver. Vamos tendo uma capacidade menor de correção desta doença com óculos e depois temos que usar outro tipo de métodos, nomeadamente as lentes de contacto tipicamente rígidas, não as lentes de contacto normais, moles e hidrófilas, que a maior parte da população usa. E aqui nesta fase, quando temos um paciente que já não conseguimos corrigir com óculos, ou quando temos um paciente que tem um astigmatismo que vai variando entre consultas e que nós não conseguimos corrigir com óculos, aí temos que pensar nesta patologia, tipicamente em adolescentes ou adultos jovens, que é quando esta doença se apresenta. É uma doença que, apesar de não ser comum, é bastante comum. Isto parece um contrassenso, mas nós temos uma incidência que é uma prevalência na população que é de cerca de 1 em 2.000, em cada 2.000 pessoas, por isso acaba por ser, acabamos por ter um número de pessoas no mundo e em Portugal elevado com esta patologia e é o grosso dos pacientes que nós seguimos na consulta de córnea. Existem patologia infecciosa, patologia degenerativa, como é o caso desta, ectática, como ectasia, que é assim que nós chamamos esta distorção, e um grosso dos pacientes da nossa consulta de córnea tem este tipo de patologia. São pacientes jovens, são pacientes que têm baixa visão, muitos deles, e que têm alguma incapacidade até para as suas atividades, e é aí que nos procuram, quando, por exemplo, com os óculos já não conseguem fazer a sua vida. Agora, há aqui algum fator genético envolvido? Apesar de existirem associações familiares e vários genes descritos, não existe uma transmissão genética conhecida. Existem imensos estudos nesta área neste momento e apesar de nós dizermos que o ceratocone não tem um padrão genético conhecido, não tem uma etiologia inflamatória conhecida, não tem nenhum fator predisponente conhecido exato, existem vários fatores associados. E existem muitos estudos nesta área porque é uma área que nos ocupa bastante e que tem muitos pacientes. Apesar de dizermos que é tipicamente uma doença não inflamatória, sabemos que hoje em dia vão aparecendo cada vez mais trabalhos a mostrar que, na verdade, isto não é sempre assim. Porque muitos destes pacientes têm alergias. São pacientes que têm um fundo, como nós dizemos, atópico. E então acabam por ter uma alteração inflamatória no organismo e que muitas vezes, com associação a conjuntivites alérgicas, os leva a coçar. Que será o principal fator que nós achamos mecânico desencadeador da doença. Há de existir lá uma fragilidade, mas o paciente, porque tipicamente vai coçar os olhos muito frequentemente, certo, mecanicamente vai induzir uma distorção da córnea. Daí que quando nós temos um paciente com este tipo de alteração, o aconselhamos, a primeira medida na consulta é dizer não pode coçar os seus olhos. Temos que tratar as alergias, tratar as comorbilidades, que eu não estou a dizer que não existem em todos os pacientes, mas que será a associação mais comum, e explicar-lhe que não pode coçar os olhos porque temos uma zona de fragilidade na sua córnea e que se for basicamente estimulado, ou o olho se for apertado todos os dias, sempre que o coçamos, isto será o principal fator que leva à progressão da doença. Aparece normalmente nos dois olhos ou só num? Tipicamente aparece nos dois, mas na maior parte dos pacientes é assimétrico. Isto quer dizer que nós podemos ter um ceratocone que vai evoluindo num olho e é o que traz o paciente à consulta e depois nós vamos ver o outro olho e na maior parte das vezes não tem um cone evoluído. Os pacientes a evolução não é exatamente igual nos dois olhos. Não é simétrica. Mas a história natural da doença diz-nos que um paciente que tem um ceratocone que nos aparece evoluído num olho, tipicamente ele vai evoluir do outro, embora existam pacientes que têm só num olho. Nós, quando vemos um doente tem um ceratocone evoluído de um lado e temos no outro algum sinal que nos parece que vai ter, chamamos isto de um ceratocone de forma fruste. E vão-nos aparecendo muitos pacientes com ceratocones de formas frustes na consulta. E como é que nos aparecem estes pacientes? Aparecem, hoje em dia, muitas vezes, para screenings para cirurgia refrativa. Um paciente que tem uma miopia, tem um astigmatismo, que ainda não tem aquela variabilidade que eu estava a dizer e que procura na consulta uma cirurgia refrativa, tem necessariamente que fazer uns testes que são aqueles que estamos neste momento a ver na imagem, eu podia colocar-se no ar, que são uma topografia de córnea, uma topografia e uma tomografia, em que nós temos que avaliar a curvatura da córnea e temos que ver se o paciente tem a espessura necessária para fazer uma cirurgia, se tem curvaturas normais. É só neste momento que o diagnóstico é feito, é isso? Nos doentes que têm queixas, nós diagnosticamos logo. Estava a dizer que há muitos doentes que nos aparecem em fase inicial e muitos deles são descobertos nesta altura, na altura em que vêm procurar uma cirurgia refrativa. E nesta imagem que nós conseguimos ver,
Nós temos, por exemplo, duas imagens que são uma imagem de corte, uma tomografia da córnea, que vemos que ela não é perfeitamente curva e é isto que caracteriza a doença, e depois, ao lado, um mapa de elevação da curvatura anterior da córnea, que nos mostra que há ali uma zona que é tipicamente mais quente, é mais vermelha, que é a zona em que a córnea tem um ápice, e é esta zona que traduz a normalidade e que faz com que a luz, no caso, ou a imagem ao entrar ou ser projetada pela córnea para dentro do olho, não seja feita de forma correta. Muito bem, e depois do diagnóstico estar feito, numa fase mais precoce ou não, o que há a fazer? Eu estava aqui a começar a falar dos óculos e é sempre a nossa primeira opção quando nos aparece um paciente, é fazer uma refração ao doente e tentar-lhe colocar uns óculos. Quando temos um ceratocone em que a visão não é satisfatória com óculos, que na maior parte dos casos, se não estivermos a falar de um cone muito inicial, não será, o nosso primeiro passo é tentar-lhe adaptar uma lente de contacto rígida. Muitas vezes o facto da lente ser rígida, ela aplana a córnea e faz com que exista uma superfície irregular na parte anterior do olho, ok, e que nos permite ter uma visão bastante boa. E estes pacientes, quando conseguem tolerar estas lentes rígidas, muitas vezes nós não fazemos mais nada. Eles andam com a lente, se conseguirem andar com ela a vida toda, diria eu, têm uma visão bastante aceitável, uma visão normal. Já está substituída, não é? Exatamente. A lente acaba por substituir a superfície anterior da córnea e consegue-nos dar uma qualidade de visão muito boa. Quando estes pacientes não toleram as lentes, ou quando já temos um cone muito evoluído que não permite adaptar lente, aí sim temos que pensar em opções cirúrgicas. E aqui também um bocadinho de esclarecimento nesta parte. Hoje em dia, e talvez o método de tratamento mais recente que apareceu nos últimos anos, chamamos de crosslinking. O que é isto? Um crosslinking, que é na imagem que conseguimos ver em baixo, tipicamente consiste, é um tratamento que nos torna a córnea mais rija. É um tratamento que tem começado a ser aplicado nos últimos tempos, em que nós impregnamos a córnea com uma vitamina e depois irradiamos-la com uma luz. Basicamente, é um processo muito simples, mas basicamente este processo permite que a córnea vá ficando mais rija. Basicamente, estamos-lhe a conferir a rigidez que vai acontecendo ao longo da vida, mas de uma forma muito mais rápida. E eu disse há bocadinho que o ceratocone tipicamente aparecia em adolescentes, adultos jovens, mas progride tipicamente até aos 35, 40 no máximo, depois não progride mais. Isto porquê? Porque a córnea vai adquirindo uma rigidez natural e que impede de distorcer. Pronto, este tratamento, que é um tratamento recente, que é o crosslinking, tem-nos permitido hoje em dia tentar parar a progressão da doença quando a descobrimos. E quando é que fazemos isto? Tipicamente, se temos um adolescente, uma criança com 12, 13, 14, 15 anos que nos apresenta com ceratocone, nós já sabemos que esta criança vai evoluir, a doença vai progredir. Então, nesta fase, propomos um tratamento que lhe para a progressão, que é um crosslinking. Mas isto para a progressão, não melhora a visão. Também é sempre a grande questão das pessoas. Então, vamos fazer um crosslinking para quê? Para isto não evoluir mais. E se temos então um paciente que não está a evoluir ou conseguimos parar a progressão, mas que tem uma visão má porque não consegue adaptar lentes de contacto e não vê bem com óculos. Aí temos que pensar numa outra opção. As opções hoje em dia passam pela colocação de uns anéis na córnea, que nos ajudam a moldar a córnea naquela zona mais curva, para ver se a conseguimos remodelar e conferir uma melhor visão ao paciente, ou em casos muito extremos de fazermos um transplante de córnea. Não temos outra opção. Nos ceratocones que são demasiado evoluídos, em que não é possível adaptar lentes de contacto e que não conseguimos melhorar a visão com o anel, como será, nós temos aí duas imagens de pacientes implantados com anéis, um paciente com um segmento e outro com dois. Sim, vou tentar passar agora essas imagens. Agora, deixe-me só fazer-lhe uma questão que pode estar na cabeça também de alguns dos nossos telespectadores. Fisiologicamente, a pessoa se sente incómodo, para além da visão ficar afetada, sente em fases mais avançadas incómodo? Tipicamente não. Estes pacientes não têm queixas. Como estamos a falar de ceratocone, as pessoas podem pensar que a forma do olho fica diferente e que, portanto, se sente ao abrir e fechar os olhos. Não. Portanto, é silencioso nesse aspecto. Exatamente. Estes pacientes apresentam-se com queixas de baixa visão, que não conseguem ver bem, têm halos na imagem, as imagens estão arrastadas, como a córnea é irregular e o ápice, a zona mais curva, tipicamente não é no centro, eles muitas vezes queixam-se que as imagens, estão a olhar para uma imagem e ela está arrastada, parece que tem uma cauda de um cometa. É muito típica esta queixa. Ou então queixam-se de que as luzes, quando estão num ambiente com menos luz, ou as luzes noturnas têm halos, têm espículas, veem mal.
mas não têm outro tipo de queixas. O ceratocone, eles apresentam-se a ver mal e nós diagnosticamos-los não é por ter outro tipo de sintomatologia. Como digo, muitas vezes estes doentes têm alergias e apresentam-nos à consulta com queixas, mas que são relacionadas com a alergia e não com a forma da córnea, porque ela tipicamente eles não sentem que ela está irregular. Muito bem, portanto, quando os anulares não funcionam, quando nada mais funciona, temos que ir aqui para um método, vamos dizer assim, mais invasivo, mais radical, que é o transplante da córnea. Isto, tudo o que tem a ver com os olhos, acaba por assustar um bocadinho. Qual é a sua experiência profissional quando chegamos aqui a este limite? Os seus pacientes ficam um pouco receosos? Sim, os pacientes, quando é uma primeira consulta em que há um diagnóstico, os pacientes ficam muito apreensivos, porque muitos deles vêm à procura de uns óculos para ver melhor. E nós dizemos, olha, eu não consigo melhorar a visão com os óculos, e porque tenho uma doença e que pode ser potencialmente muito grave, né? Imagine uma criança de 13, 14 anos a aparecer-nos na consulta em que nós vemos um olho que tem uma visão inferior a 10%, inferior a 20%. E que tipicamente, se é muito jovem, eu sei que a doença vai evoluir muito. Se me aparecer numa primeira consulta um ceratocone num paciente que tem 27 ou 28 anos, eu já não fico tão preocupado. Porque se ele só aparece nessa fase, é sinal que a doença é pouco agressiva e que seguramente vai evoluir muito pouco e ele vai ter visão para a vida toda. Agora, se for muito jovem, aí ficamos preocupados e ficamos nós, fica a criança que muitas vezes não se apercebe muito bem o que está a acontecer, o adolescente, mas ficam os pais. Porquê? Muitas vezes apresentam-nos com visão, nós muitas vezes marcamos um cutoff que é a visão de condução. Apresentam-se com visão abaixo da visão de condução. E quando temos uns cones evoluídos nesta fase, se temos uma doença agressiva, a maior parte destes adolescentes vão ser alérgicos, vão ter muita dificuldade em adaptar umas lentes de contacto. Então vamos ter que pensar em soluções mais agressivas, que muitas vezes acabam num transplante de córnea. E quando falamos de um transplante num adolescente ou num adulto jovem, estamos a falar de uma solução que no momento pode ser boa, embora tenha um pós-operatório muito difícil e que não tenha uma previsibilidade marcada, mas que lhes permite recuperar a visão, passado algum tempo, com uma reabilitação habitual, com uma reabilitação visual pesada, mas que lhes permite recuperar a visão, muitas vezes atingir níveis de visão muito satisfatórios. Mas sabemos que é um paciente para a vida, porque ele vai ter um transplante muito cedo e vai ter que ser seguido a vida inteira. O transplante, como qualquer outro tipo de transplante, vai exigir um seguimento muito apertado, porque há um risco de rejeição, há um risco de infecção, há um risco de muitas complicações. O transplante de córnea consiste, obviamente, como em qualquer transplante, em colocar uma córnea que não é do paciente, não é? Exatamente. E que córnea é essa que vai substituir a do paciente? São córneas de dadores, tipicamente dadores cadáveres, em que é colhido o tecido no momento da morte, tipicamente em sítios onde existem bancos de tecidos, em hospitais. E depois o tecido é tratado, é conservado e quando existe tecido disponível é transplantado nas pessoas que têm ou que existem em lista de espera. Tipicamente, nos hospitais, os transplantes são feitos maioritariamente nos hospitais públicos, em Portugal, embora exista um outro centro que poderá fazer no nível privado, mas são feitos essencialmente no hospital público. Existe uma lista de espera que não é desprezível, mas é um tecido de um dador cadáver e que, quando existe, depois os pacientes para a lista de espera vão sendo operados. E em que é que consiste o processo? Em que é que consiste o processo do transplante, desde a colheita até lá? Tipicamente nos hospitais em que existe um banco de tecidos em que há esta colheita, quando há, isto é um assunto que é um bocado delicado, mas quando há um óbito e em Portugal, eu não sei se as pessoas têm noção... Quando falava em processo, doutor, se não quiser ir tão atrás, é mais mesmo dentro do olho. O que é que... Sim. Mas o que é que se passa ali ao nível do olho? Isto e queria esclarecer, porque penso que é impossível até para é impossível não, é importante para a população em geral, então, que em Portugal todas as pessoas são dadores em potência. Isto quer dizer o quê? Todos nós, no momento em que falecemos, ou temos um documento a dizer que não queremos ser dadores e estamos registados num registro nacional de não dadores, que é uma lei que neste caso em Portugal é boa para quem precisa. Todas as pessoas, quando falecem, são dadores em potência. Quer dizer que se tiverem critérios para poderem doar os órgãos, eles são colhidos se existirem condições para isso. E nos hospitais onde existem bancos de tecidos,
quando existe um óbito, é verificado se a pessoa tem ou não critérios de dádiva e se tiver é efetuada a colheita do tecido que pode ser depois usado em transplante. Pronto, isto é um esclarecimento, muitas pessoas não têm esta noção ou não sabem disto. Depois o processo de transplante em si. Tipicamente, quando temos tecido disponível, os pacientes da nossa lista de espera são convocados e são propostos um internamento que é curto, normalmente, mas transplantes, quando estamos a falar de um ceratocone, são feitos tipicamente com anestesia geral, porque temos que abrir o olho e fazer um corte da córnea do paciente e fazer um corte da córnea do doador e depois fazer cozê-la, basicamente, adequar o tecido tamanho a tamanho e fazer uma costura. Nós temos aí uma imagem de 2 casos, um paciente com um transplante com diferentes tipos de sutura, uma sutura contínua e noutra com pontos separados, mas basicamente o aspecto do pós-operatório, passado algumas semanas, é o que nós conseguimos ver aqui. Nós tentamos cozer a córnea de forma mais regular possível, para substituir uma córnea que é irregular, e depois vamos tendo um processo de reabilitação visual nos meses seguintes, até que depois acabamos ao final de um ano e meio, de tirar os pontos e ir tentando reabilitar o paciente. Portanto, temos 2 anos, 1 a 2 anos de pontos. Exatamente, de pós-operatório, que não é uma coisa tão fácil de falar quanto isso. Estamos a falar de uma estrutura que é a córnea, que é avascular, que não tem vasos sanguíneos, daí ser transparente, ter aquele aspecto que tinha dito no início, e por isso tem uma cicatrização que é muito difícil, ou quase não tem cicatrização, porque se o tivesse, deixava de ser transparente. E não como em qualquer outra estrutura do corpo humano, em que nós deixamos os pontos uma semana, 10 dias, aqui temos que deixar os pontos por menos 1 ano, para que tenhamos alguma cicatrização. Só depois é que iniciamos a retirada dos pontos e só depois é que reabilitamos visualmente o paciente. Esperamos que não existam grandes astigmatismos irregulares, que exista um astigmatismo a existir ou uma miopia regular, que possa ser corrigida com óculos depois do transplante. Este é o nosso grande objetivo quando fazemos uma cirurgia destas. Ao nível da medicação, são pacientes que terão que ter uma medicação vitalícia? Incide mais nessa altura de crise ou perto da cirurgia? Na maior parte deles, sim. Desde o pré-operatório, desde um paciente que nos apresenta com um cone, com uma ectasia de córnea, nós, para além de dizermos ao doente que não deve coçar os olhos, mas muitas vezes eles têm vontade de coçar, e têm vontade de coçar porque têm um estímulo, ou têm um estímulo inflamatório, ou têm uma alergia, ou simplesmente porque têm aquele hábito. Quando têm aquele hábito, se nós os ensinarmos, muitas vezes eles param de coçar e eles até param de progredir só por pararem de estimular. Mas quando têm um olho que pica frequentemente, que arde frequentemente porque tem um quadro alérgico, por exemplo, temos que medicar as patologias de base. Temos que medicar a alergia, temos que medicar o olho seco e temos que ensinar os pacientes. Por isso, muitos deles têm medicação já de base para tentarem irem controlando este processo e impedir que isto progrida. Quando chegamos à necessidade de um transplante, aí no pré-operatório era só o que estava a dizer até aqui, mas no pós-operatório estes pacientes, muitos deles vão ter que ser imunossuprimidos, é assim que se diz, embora localmente, mas vão precisar de fazer medicação para não iniciarem um processo de rejeição do tecido, porque o tecido não é deles. Existem vários tipos de transplante, que é difícil de explicar aqui, mas nos casos das ectasias de córnea, nós precisamos de transplantar ou a espessura toda da córnea ou quase toda a córnea, poupando apenas a camadinha mais interna. Quando é possível fazer um transplante em que se poupa a camada mais interna, o risco de rejeição é muito mais baixo. E aí nós podemos ter um pós-operatório que ao final de um ano, por exemplo, o paciente pode parar de fazer gotas e pode se ir mantendo sem necessidade de imunossupressão. Quando temos um transplante que tipicamente é penetrante, em que usamos a espessura da córnea toda, que o grosso, a maioria dos pacientes é transplantado desta forma, muitas vezes estes pacientes precisam de fazer umas gotas com corticoide, por exemplo, imunossupressor a vida toda por causa de não iniciarem um processo de rejeição. Por isso, são pacientes que vão ser seguidos para toda a vida, são pacientes que vão ser tratados para toda a vida e são pacientes dos quais nós temos que ganhar afinidade na consulta porque temos que os seguir e temos que nos entender e temos que os ajudar. Mas não são necessariamente fáceis. Daí que qualquer sinal também de má visão deve ser sempre de valorizar, não é, doutor? Sim. Estamos a falar tipicamente de pacientes jovens nesta doença, mas um adulto jovem, um paciente, um adolescente, em que se ele se queixa de que vê mal, é necessário agendar uma consulta, é necessário ver. Muitas vezes precisa apenas de uma correção com os óculos e nada de maior, mas noutros tantos casos, ou em muitos deles, existem patologias de base que precisam ser tratadas.
esta é uma delas e é uma das causas frequentes de aparecimento em consulta de córnea, muitas vezes já doentes referenciados por outros colegas que viram que ele tem alguma coisa que não é normal e que nos enviam os pacientes, mas são precisos claramente serem vistos, serem diagnosticados. Muito bem, ficamos mais esclarecidos. Nós vamos seguir para um breve intervalo e atendemos as chamadas de casa já a seguir. Até já.